Que vamos lá para Brasília? O presidente nacional do PSDB e ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal por suposto desvio de recursos públicos na saúde. O Bruno Pinheiro chega agora ao vivo e tem informações a respeito dessa operação para nós. Bruno, bem-vindo, boa tarde. Oi, Lívia, ótima tarde a você, a quem nos acompanha nesta super quinta-feira, que é chamada com essa operação da Polícia Federal. 11 ordens judiciais, mandados de busca e apreensão foram cumpridos, inclusive na residência do presidente da legenda, e diante disso uma reviravolta em Goiânia por essa repercussão, por essa ordem judicial, por essa operação da Polícia Federal juntamente com a CGU, acompanhando inclusive o resultado. De acordo com a investigação, um repasse indevido, um desvio na saúde em 2012 e 2018, na gestão então de Marconi lá em Goiânia. Essa operação atinge não somente ele, o ex-governador, mas também a sua esposa e as suas duas filhas, que tiveram os sigilos também foram quebrados, para conseguir entender um pouco mais como funcionava. E aí, de acordo com essa investigação, isso acabou chegando até o governador porque tinha um esquema de uma organização social que mantinha vários contratos com a gestão, inclusive de alguns serviços de hospitais estaduais e esses repasses de atendimento de emergência. Essa organização, ela subcontratava, de acordo com a investigação, as empresas ligadas a esses representantes de diversas legendas, e aí cerca de 900 milhões de reais de recursos do Sistema Único de Saúde foram desviados. E aí, essa operação veio nesta quinta-feira com 11 mandados de busca e apreensão. O ex-governador acaba colocando na conta de Ronaldo Caiado essa resposta, que seria uma perseguição do seu adversário. Somente agora, quando ele começou a denunciar algumas ações do governo atual, seu adversário Ronaldo Caiado, essa operação acaba acontecendo. Ele chegou a emitir uma nota de repúdio, também se defendendo, dizendo que tudo que tem na conta dele, tudo que ele conseguiu, está declarado no imposto de renda e nenhum centavo é ilegal. Esse caso agora segue sendo investigado, todo esse material que foi recolhido durante a operação de hoje será analisado para entender um pouco mais qual era o nível desse esquema criminoso, de acordo com a investigação e esta operação da Polícia Federal de hoje. Lívia. Bruno Pinheiro, muito obrigada pelas atualizações. Qualquer novidade a respeito dessa operação, o espaço está aberto aqui para você, viu? Bom trabalho por aí em Brasília. Ellen Brown, a gente pode até, e aqui eu não vou nem dizer que é um argumento justo ou não, correto ou errado, dizer pelo timing em que a notícia veio à tona, em que a investigação está sendo conduzida e avançando com esses mandados da Polícia Federal e da CGU. A gente pode até dizer que talvez haja alguma questão política que faça com que agora o Marconi Perillo, presidente do PSDB, seja alvo dessas operações. Só que, independentemente disso, a gente está falando de um desvio ainda suspeito em investigação, de um possível desvio de quase R$1 bilhão de recursos que foram desviados do SUS, da saúde. Então, independentemente de timing, de questões políticas, é um absurdo, tem que ser investigado, né? Não, tem que ser investigado. A gente sabe que muitas investigações no Brasil, isso é uma questão, você estoura a investigação, sai lá, daí anos depois você vai ver, foi apurado e a pessoa não era responsável mesmo, tudo bem. Agora, sim, é importante lembrar o Perillo, acho que tem que olhar por dois vieses essa questão. O viés é uma disputa regional. Nós estamos falando de uma disputa ali dentro de Goiás, em que, de fato, Caiado e Perillo ali ficam se enfrentando, se degladiando, mas acontece o seguinte, em 2018 o Perillo estava lá na Cash Delivery, que era uma operação sobre propina em época de campanha, então não é a primeira vez. Essa operação de hoje, ela começou a ser investigada lá em 2019, né? Então, há pelo menos um cuidado são o quê? Quase 6 anos de investigação para hoje estourar essa busca e apreensão. Aí você dizer, não, isso é responsabilidade do Caiado, porque eu estou denunciando ele. Eles já brigam há muito tempo para que hoje estoure isso. E
quando a gente olha para o entorno, eu não tenho detalhes dessa investigação, portanto não posso falar dela especificamente, mas quando a gente olha para os estados, o Rio de Janeiro eu lembro bem, porque eu lembro de um Roda Viva que eu estava com o Witzel lá, falando, as OASs, né, essas organizações sociais que passaram a administrar hospitais, UBSs, acabam sendo um caminho muito recorrente de desvios. É impressionante. De você faz acordo para por fora pagar uma propina, para ganhar tal grupo, para administrar. O que era para ser um recurso positivo, e eu não acho que seja ruim em si o sistema OAS, pelo contrário, acho que é uma maneira de você sanar recursos do Estado, né? Mas acabou sendo repetidas vezes em vários estados, não só lá em Goiás, alvo de denúncia justamente por causa disso, porque é aquele momento em que a iniciativa privada se coopta com o Estado para ver quem consegue fragilizar mais os cofres públicos. Então, essa operação em específico, claro, a gente vai ter que ver o que a Polícia Federal vai trazer de evidências. Eu acho que depois de quase 6 anos de investigação, você vai lá e vai ter, né? Alguma evidência alguma deve coisa ter. tem. E se tem uma instituição que é séria e respeitada nesse país, é a Polícia Federal, né? Então, alguma coisa deve ter, mas tem que se olhar justamente para esse tipo de modelo, porque é recorrente quando a gente vê esse tipo de problema em estados de OAS sendo usadas como propinas e tudo mais. E em relação ao Perillo, só lembrando, não é a primeira vez que ele aparece como alvo de investigação, né? E aí, olhando para essa questão do sistema OAS, Mônica, por quê? O que explica, eu não vou nem dizer facilidade, mas a recorrência, vamos colocar assim, a recorrência de casos de investigações de corrupção que envolvem esse tipo de organização. E nesse caso específico, mas acredito que isso se replica para outros casos também, é algo que tem tantas ramificações. A gente está falando de uma OAS que subcontratava empresas ligadas a políticos e também ligadas a administradores dessa OAS. E aí essas empresas, esses proprietários dessas empresas que eram beneficiados com esses desvios. Por que é tão recorrente? Não vou falar fácil, não. Pois essa promiscuidade é sempre um problema, mas assim, eu quando estava ouvindo, eu anotei aqui na minha folhinha sistema de OAS, porque na minha cabeça o que veio imediatamente lá vão as OAS apanhar de novo, como se isso fosse um problema do sistema de OAS, porque o que na nossa cabeça vem de novo uma OAS envolvida. Em vez de dizer, de novo, um presidente de partido envolvido. Porque desta vez é o presidente do PSDB, mas nós sabemos, tem uma lista, não vou lembrar os nomes, mas uma lista de gestores executivos de partidos que estão envolvidos em falcatruas, em fraudes, em desvios. E esse é o grande problema. E aí o que a gente tem que discutir aqui é o sistema de financiamento eleitoral do Brasil. Por que eles precisam tanto utilizar as OAS, eu vou falar disso, utilizar mecanismos, ferramentas para ter dinheiro de caixa 2 para financiar a campanha. Porque percebam, não é só porque eles têm poder e quem tem poder tem acesso a esse dinheiro. É também porque eles precisam estar fazendo algum tipo de sacanagem para ter dinheiro para financiar a campanha. E enquanto a gente não mexer nessa ferida, para entender, porque eles não estão fazendo para comprar jatinho para pessoa física, eles estão realmente fazendo para as campanhas. E eles até falam isso, né? Nesse caso, até envolveu a mulher e as filhas. E, gente, não é uma discussão política. Isso aqui é humanidade, está tirando dinheiro do SUS, da saúde, de quem precisa de tratamento. Tem gente morrendo. Eu sempre falo, corrupção mata. Tem gente morrendo por causa disso. E aí eu quero defender as OAS. Eu faço parte de uma OAS da Cultura, aqui de São Paulo, gestora do Teatro Municipal. E há muitas OAS sérias. É um sistema que funciona. O sistema de PPP é o melhor caminho, é juntar o que o público quer fazer com o que o privado sabe fazer de bom, ter uma gestão privada para que esses equipamentos e esses serviços possam ser gratuitos, possam ser públicos, não estatais. Então, o sistema é muito, muito bom. Mas a hora que você deixa algumas amarras soltas e a hora que nós estamos falhando na fiscalização dessas OAS, porque eu sei lá na nossa OAS o trabalho que a gente teve para ter governança séria, para ter compliance sério, as pressões são grandes para que você dê uma flexibilizada. Então, quando você fica dependendo só da OAS e não tem um controle muito sério, muito rígido dos controles para evitar que as sacanagens aconteçam, onde tem ser humano, tem sacanagem. Agora, Mônica, desculpa, eu vou ter só que discordar um pouquinho de você.
Que é o seguinte, eu sou super favorável à parceria público-privada. Eu não sou favorável ao tipo de parceria público-privada que existe no Brasil, em que há, sim, acho que quem leu o livro da Malu Gaspar, eu sempre recomendo a organização, é uma aula de como se faz a política no Brasil e a política da iniciativa privada com o público. É assim, é uma iniciativa privada mal acostumada, sim, que entra sempre querendo tirar algum tipo de vantagem do Estado. Então, assim, uma coisa é uma parceria, privado, público, a gente está em parceria, vamos fazer. Aqui não, aqui existe uma iniciativa privada preguiçosa que fica tentando tirar sempre um naco do Estado, e aí é um problema isso. Mas veja que não é que está tirando um naco para ficar rico. Esses caras, o gestor da OS, ele tá talvez botando no bolso menos dinheiro, e é bandido, tá, gente? Não, é naco para ganhar outro contrato, para garantir o outro contrato. É assim que opera. E a maior porcentagem da roubalheira vai para os próprios políticos, de novo, para manter um sistema de financiamento eleitoral que também está doente. Então, tudo isso a gente tem que rever, mas com muita honestidade, né, gente? Com transparência e com governança, com integridade. Cada um olha seu próprio interesse, Estado, iniciativa privada, quem vai olhar o interesse da população? Esse é o grande problema.